vocês mais sobre o medo na minha pesquisa, né, sobre esse tipo de sentimento que a gente tem, que a gente acaba muitas das vezes alimentando, né? E para isso, para nossa conversa de hoje, eu trouxe o livro que se chama Medo, do monge Thich Nhat Hanh. É um nome diferente, né? Ele é vietnamita, tá? Se vocês não conhecem o monge, ele já faleceu, mas esse aqui que é ele. E ele diz assim que é um líder espiritual global, mestre zen, poeta e ativista pela paz, respeitado em todo o mundo pelos seus ensinamentos poderosos e pelo seu exemplo de vida. Seu ensinamento-chave reside na crença de que, através do mindfulness, podemos viver em plenitude no momento presente. E que essa é, aliás, a única forma de desenvolvermos a paz, tanto em nós mesmos como no mundo. Pioneiro a trazer o mindfulness para o Ocidente, sobreviveu a 3 guerras, a perseguições e a mais de 30 anos de exílio. E fundou 6 mosteiros, além de dezenas de centros de prática de mindfulness em todo o mundo. Escreveu perto de 100 livros de poesia, ficção e filosofia, e foi proposto para o Prêmio Nobel da Paz por Martin Luther King, que o apelidou de Apóstolo da Paz e da Não-Violência. Thich Nhat Hanh viveu mais de 30 anos num mosteiro budista por si fundado chamado Plum Village, que é também o centro de meditação em França, perto de Bordeaux. Em 2018, regressou ao seu Vietnã natal. Bom, eu li em algum lugar que ele tinha falecido, não sei se é verdade, não sei. Bom, e aqui nessa parte aqui do livro ele diz assim: se reconhecermos nossos medos, iremos a perceber-nos de que no presente, no agora, estamos bem. Neste preciso momento, hoje, ainda estamos vivos. E os nossos corpos funcionam maravilhosamente. Quando não estamos presentes em atenção plena, não estamos verdadeiramente a viver. Não estamos de fato ali, disponíveis para os que amamos ou para nós próprios. Se não estamos ali, então onde estamos? Estamos a correr, mesmo durante o sono. Corremos porque tentamos escapar ao nosso medo. Se gastarmos o nosso tempo e energia mergulhados em preocupações sobre o que aconteceu ontem e o que acontecerá amanhã, não conseguiremos aproveitar a vida. Se estamos constantemente com medo, passamos ao lado do maravilhoso fato de estarmos vivos e podermos ser felizes agora. Cheguei, estou em casa, aqui e agora. Estou firme, estou livre, habito o lugar supremo. Quando regressamos ao aqui e agora, reconhecemos as muitas condições de felicidade que já existem. A prática do mindfulness é a prática de regressar ao aqui e agora, para contactarmos profundamente conosco e com a vida. E aí, na outra parte do livro, Medo, né? Ele fala assim: sem medo, conseguimos ver mais claramente as nossas conexões com os outros. Sem medo, temos em nós mais espaço para a compreensão e a compaixão. Sem medo, somos verdadeiramente livres. Isso foi o monge que disse. E depois vem embaixo: muitos de nós vivemos num estado permanente de medo, mesmo quando as condições para sermos felizes estão reunidas. A felicidade poderá parecer incompleta quando o medo nos mantém focados no passado e preocupados com o futuro. Este poderoso e prático guia explica-nos como reconhecer o medo e como transformá-lo em vez de o ignorar. Esse é o maior caminho para alcançar a verdadeira felicidade e liberdade, a partir das histórias de vida e da sua experiência como monge budista. Thich Nhat Hanh ensina-nos a utilizar o mindfulness para nos mantermos firmemente no presente e encontrar a coragem para enfrentar o que nos assusta e abraçar a vida com alegria. Um livro admirável, repleto de ensinamentos destinados a iluminar nosso caminho na busca da paz interior. Então, é esse livro aqui, o livro que eu estou está fazendo parte da nossa pesquisa sobre o medo. E o índice dele é delicioso, é como se fosse um menu um cardápio de restaurante, né?
E na introdução ele fala sobre uma coisa muito curiosa, que é o medo ausente. Medo ausente, olha só que coisa fantástica. Quando você pensa medo ausente, você fala, gente, mas por que ele vai falar do medo ausente? Né? O que ele vai dizer? Aí ele diz assim, a maior parte das pessoas tem uma experiência de vida repleta de momentos maravilhosos e de momentos difíceis. Mas para muitos de nós, mesmo nos momentos em que estamos mais felizes, o medo espreita por trás da felicidade que sentimos. Temos medo de que aquele momento especial termine, de não conseguirmos obter o que precisamos, de perder o que amamos, de não termos segurança. Nosso maior medo é, a miúde, o fato de sabermos que um dia os nossos corpos deixarão de funcionar. Por isso, mesmo quando em nosso redor existem todas as ocasiões necessárias para sermos felizes, a nossa felicidade nunca é absoluta. Pensamos que para sermos mais felizes, temos de afastar ou ignorar os nossos temores. Não nos sentimos em paz quando pensamos naquilo que nos assusta. Por isso rejeitamos o medo, afastamo-lo de nós. Nem pensar, não quero pensar sobre isto. Tentamos ignorar nosso medo, mas ele não desaparece. O único modo de aliviar nosso medo e sermos verdadeiramente felizes é reconhecer que ele existe, investigar cuidadosamente a sua origem. Em vez de tentarmos fugir ao medo, podemos convidá-lo a entrar na nossa consciência e olhar para ele clara e profundamente. Só um instante. Temos medo do que nos é extrínseco e não conseguimos controlar. Preocupamos-nos com a doença, o envelhecimento e a hipótese de perdermos o que mais amamos. Agarramo-nos com unhas e dentes àquilo que mais prezamos, os nossos trabalhos e estatutos, as nossas casas, os nossos entes queridos, mas agarramo-nos de unhas e dentes não alivia. Fazer isso não alivia o medo. Inevitavelmente, um dia teremos de largar tudo o que nos importa. Não poderemos levar nada disso conosco quando morrermos. Podemos pensar que se ignorarmos os nossos medos, estes desaparecerão. Mas as preocupações e aflições continuarão a magoar-nos e entristecer-nos, mesmo que as enterremos bem fundo na nossa consciência. Temos muito medo de sermos impotentes. Mas há em nós o poder de olhar profunda e atentamente para os nossos medos, o que nos permitirá impedir que o medo nos domine. Podemos transformar o nosso medo. A prática de viver em pleno momento presente, aquilo que chamamos mindfulness, pode conferir-nos a coragem para enfrentarmos os nossos medos e assim deixarmos de ser marionetas nas suas mãos. Ter atenção plena é observar atentamente a realidade, tocar a verdadeira natureza do interser e reconhecer que nada nunca se perde. Um dia, durante a Guerra do Vietnã, dei por mim sentado num aeródromo vazio no Planalto Central do Vietnã. Estava à espera de um avião que me levasse para a zona norte do país para avaliar o estado das inundações nessa região e ajudar as vítimas. Tratava-se de uma urgência, por isso eu teria que viajar no avião militar que habitualmente transportava bens como cobertores e vestuário. Eu estava sentado no piso do aeródromo, sozinho, à espera do próximo avião que chegasse, quando se aproximou de mim um oficial norte-americano. Também ele aguardava pelo seu avião. Isto aconteceu em plena guerra, e estávamos apenas nós dois naquele aeródromo. Olhei para ele e vi um jovem. Senti de imediato muita compaixão por ele. Por que motivo é que ele tinha de ser obrigado a viajar até o Vietnã para matar ou ser morto? Por simpatia, disse-lhe, deve ter muito medo dos Vietcongues. Vietcongues era como se chamava a guerrilha comunista do Vietnã. Infelizmente, eu não era hábil naquele tipo de diálogos e o meu comentário fez germinar a semente do medo que estava adormecida naquele oficial. Ele levou de imediato a mão à arma e perguntou: "O senhor é Vietcong?" Antes de virem para o Vietnã, os oficiais do exército dos Estados Unidos tinham aprendido que todas as pessoas no país eram
potenciais vietcongues. E esse receio medrava no âmago de cada soldado americano. Uma criança ou um monge podia ser um guerrilheiro. Os soldados tinham recebido essa formação e viam inimigos em todo lado. Eu apenas tinha tentado expressar a minha solidariedade, porém, assim que ouviu a palavra Vietcong, ele foi tomado pelo medo e sentiu a necessidade de agarrar a arma. Eu sabia que tinha de permanecer muito calmo. Inspirei e expirei profundamente, depois disse: Não, estou à espera do meu avião. Vou para Da Nang, avaliar o estado das inundações na zona e ver o que posso fazer para ajudar. A comiseração que sentia por ele transpirou na minha voz. Ao conversarmos, pude dizer-lhe que, na minha opinião, a guerra tinha gerado muitas vítimas, não apenas no Vietnã, mas também na população do seu país. O soldado também se acalmou e conseguimos conversar. Se fiquei livre do perigo, foi porque tive lucidez e calma. Se eu tivesse reagido a partir do medo, ele ter-me dado um tiro a partir do seu medo. Por isso, nunca pense que os perigos surgem apenas de fora. Também vêm de dentro de nós. Se não reconhecermos e analisarmos profundamente os nossos medos, podemos atrair perigos e acidentes. Todos sentimos medo, mas se observarmos atentamente aquilo que nos assusta, seremos capazes de sair das suas garras e encontrar alegria. O medo mantém-nos focados no passado ou preocupados com o futuro. Se reconhecermos os nossos medos, iremos aperceber-nos de que no presente, no agora, estamos bem. Neste preciso momento, hoje, ainda estamos vivos e os nossos corpos funcionam maravilhosamente. Os nossos olhos ainda conseguem ver o bonito céu, os nossos ouvidos ainda escutam as vozes daqueles que amamos. Quando observarmos o nosso medo, comecemos por convidá-lo à nossa consciência sem julgamentos. Reconhecemos simples e amavelmente que ele existe. Este passo dá-nos de imediato muito alívio. Depois, assim que nosso medo se apazigua, podemos acolhê-lo com delicadeza e explorar cuidadosamente a sua raiz, sua fonte. Compreender as origens das nossas preocupações, dos nossos medos, ajudar-nos a deixá-los partir. Aquilo que nos deixa receosos tem origem em alguma coisa que está acontecendo no momento presente ou é um medo antigo da nossa infância que escondemos em nós. Será? Ao praticarmos esse gesto de convidar os medos a emergir na nossa consciência, percebemos que ainda estamos vivos, que ainda temos muito a estimar e do qual desfrutar. Se não estivermos assoberbados a engolir, esconder e tentar ignorar os nossos medos, teremos a hipótese de desfrutar do sol, do nevoeiro, do ar e da água. Se o leitor for capaz de observar profundamente seu medo e ter dele uma visão límpida, poderá verdadeiramente ter uma vida que vale a pena ser vivida. O nosso maior medo é que, ao morrer, não nos tornemos nada, não sejamos nenhum outro ser. Para nos livrarmos definitivamente do temor, temos de essa palavra é difícil, perscrutar a dimensão final, última, para vermos a nossa verdadeira natureza de não nascimento e não morte. Precisamos ser livres das ideias de que somos apenas um corpo, o qual morre. Ao compreendermos que somos mais do que os nossos corpos físicos, que não viemos do nada e que não iremos desaparecer do nada, libertamos-nos do medo. O Buda era um ser humano e também ele tinha medo. Contudo, porque passava cada dia a praticar o mindfulness e a observar atentamente os seus medos, quando se via confrontado pelo desconhecido, ele era capaz de o encarar serenamente em paz. Há uma história sobre um conhecido assassino em série, um serial killer, e o confrontou. Né? O nome dele era Angulimala. E Angulimala gritou ao Buda que parasse. Mas o Buda continuou a caminhar devagar e calmamente. Angulimala estugou o passo e alcançou, exigindo saber por que não tinha parado. O Buda respondeu: Angulimala, eu parei há muito tempo. O Senhor é que não parou. Prosseguiu com a explicação.
Deixei de fazer atos que causassem sofrimento aos outros seres vivos. Todos os seres vivos desejam viver. Todos têm medo da morte. Devemos nutrir a bondade no nosso coração e proteger as vidas de todos os seres. Sobressaltado, Angulimala pediu ao Buda que lhe dissesse mais sobre o assunto. No fim da conversa, Angulimala jurou abdicar da violência e decidiu tornar-se monge. Como é que o Buda conseguiu permanecer tão calmo e relaxado ante um assassino? Este é um exemplo extremo, mas de uma ou de outra forma cada um de nós enfrenta nossos medos todos os dias. A prática diária do mindfulness pode ajudar imensamente, tendo como ponto de partida a nossa respiração, a nossa atenção. Somos capazes de enfrentar tudo o que nos surja no caminho. A ausência do medo não é unicamente uma possibilidade, é o cúmulo da alegria. Quando nos vemos inteiramente livres do medo, somos livres. Se algum dia estiver a viajar no avião e o piloto anunciar que nos iremos despenhar, praticarei a respiração de atenção plena. Espero que o leitor faça o mesmo caso receba mais notícias. Mas não espere pelo momento crítico para começar a praticar, para transformar o medo e viver em atenção plena. Ninguém lhe poderá oferecer a ausência do medo. Mesmo o Buda, caso estivesse sentado ao seu lado, não o conseguiria fazer. Tem de o praticar e alcançar por si só. Se tornar a prática do mindfulness um hábito seu, assim que as dificuldades surgirem, saberá o que fazer. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.